E aí, tudo bem? Olha, a gente está cercado de dados por todos os lados, né? Mas a pergunta é: como é que a gente faz para tirar respostas de verdade daí? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos dar uma olhada em algumas ferramentas superpoderosas que ajudam a transformar essa montanha de números em conhecimento de verdade. Bora lá? Pensa só comigo numa situação. Digamos que uma nova política de fiscalização ambiental é criada. De repente, o número de multas, sobe. E aí, a gente já pode sair comemorando que a política deu certo? Ou será que foi só, sei lá, coincidência? Como é que a gente descobre a verdade? Essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Para responder uma pergunta dessas, não dá para ir no eu acho que, né? É preciso método. E para isso, existe um tipo de kit de ferramentas estatístico. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos abrir essa caixa e dar uma espiada em 3 ferramentas que são essenciais para a gente conseguir ler as histórias que os dados querem contar. E para deixar tudo bem concreto, bem prático, a gente vai usar um exemplo. Imagina um plano de pesquisa sobre fiscalização ambiental lá em Rondônia. Essa tabela aqui, ela vai ser o nosso mapa, o nosso roteiro. Perceba que cada pergunta traz um desafio diferente. E a parte legal é que para cada um desses desafios, existe uma ferramenta estatística certinha para usar. Então vamos começar pela primeira pergunta. Bom, a nossa primeira parada aqui é a mais direta de todas. A gente vai precisar de uma ferramenta que nos ajude a contar uma história sobre diferenças. Basicamente, é colocar duas situações lado a lado, um verdadeiro cara a cara, para ver se elas são de fato diferentes uma da outra. Então, voltando ao nosso exemplo, a pergunta é a seguinte: será que as áreas que têm pouca fiscalização acabam tendo, na média, mais infrações do que aquelas áreas com fiscalização pesada? Bom, temos 2 grupos aí, né? E a gente quer comparar a média de cada um. A questão é, se a gente encontrar uma diferença, como saber se ela é real, se ela é significativa ou se foi só o acaso? E é exatamente aí que entra a nossa primeira ferramenta. É o famoso teste T de Student. O nome pode até assustar um pouco, né? Mas a ideia por trás dele é, na verdade, bem simples e super poderosa. O que ele faz, no fundo, é dizer pra gente se a diferença que a gente está vendo entre as médias dos 2 grupos é grande o suficiente para a gente acreditar que ela é real e não só uma obra do acaso. E olha que história curiosa sobre a origem desse teste. Ele não nasceu num laboratório cheio de matemáticos, não. Ele veio de uma cervejaria. Isso mesmo, a cervejaria Guinness, lá em Dublin. Um químico chamado William Gossett precisava de um jeito de saber se os pequenos lotes de cerveja que ele testava tinham a mesma qualidade. E foi assim, para garantir a qualidade da cerveja, que nasceu uma das ferramentas estatísticas mais importantes do mundo. Demais, né? Então, para resumir a ópera, o ponto central é esse. O teste T funciona como um detetive. Ele pega a evidência, que no caso é a diferença entre as médias, e dá o veredito. Olha, essa diferença aqui é para valer. Ou então, isso aqui parece ser só uma coincidência estatística, um acaso. Simples assim. Beleza, já vimos como comparar 2 grupos. Agora vamos para a nossa próxima pergunta. A história agora muda um pouco. A gente não está mais procurando uma diferença, mas sim uma conexão. A gente quer saber se existe um padrão, uma relação entre 2 coisas que parecem caminhar juntas. No nosso caso, a pergunta é sobre essa relação. Será que existe alguma ligação entre o número de vezes que os fiscais vão a campo e o número de infrações que eles encontram? Em outras palavras, será que uma coisa acompanha a outra? Tipo uma dança? Se a resposta for sim, quer dizer, se a gente aumenta a fiscalização e, com isso, o número de infrações encontradas também aumenta, a gente chama isso de correlação positiva. Uma coisa sobe, a outra sobe junto. O gráfico aqui mostra bem isso, né? Os pontinhos formam uma linha que está subindo. Mas e se fosse o contrário? Poderia acontecer também. Imagina que uma variável sobe enquanto a outra desce, como se fosse uma gangorra mesmo. Aí o nome que a gente dá para isso é correlação negativa. E, claro, tem uma terceira possibilidade, que é essa que a gente está vendo. Às vezes, simplesmente não existe uma conexão linear. Os pontos ficam todos espalhados, sem formar nenhum padrão. Isso quer dizer que, pelo menos de forma linear, uma variável não tem nada a ver com a outra. A ferramenta que a gente usa para medir essa conexão é a correlação. Ela vai nos dar um número, um valor, que diz o quão forte essa relação e se ela é positiva ou negativa. Mas aqui tem um ponto de atenção que é super, mas super importante. Correlação não quer dizer causa e efeito.
Só porque duas coisas andam juntas não significa que uma causou a outra. Esse é um erro clássico e é fundamental não cair nele. Ok, então a gente já viu como contar uma história de diferença e uma de conexão. Mas e quando a história é mais complicada? Quando ela tem, digamos, vários personagens ao mesmo tempo? O que a gente faz quando precisa comparar não 2, mas 3, 4 ou até mais grupos de uma vez só? Voltando para o nosso exemplo de Rondônia, imagina que a gente quer saber se a fiscalização funciona do mesmo jeito em várias regiões diferentes do estado. Agora, a gente não tem só 2 grupos para comparar, a gente tem vários, cada um sendo uma região. O grande desafio aqui é como comparar todo mundo ao mesmo tempo. A primeira ideia que pode vir na cabeça é só fazer um monte de teste T. Compara a região A com a B, depois a com a C, a com a D. Só que isso é uma armadilha, é perigoso. Sabe por quê? Porque cada teste que a gente faz tem uma chancezinha que dá um resultado errado por puro acaso. E quando a gente faz um monte de testes, essa chance de erro vai se acumulando, vira uma bola de neve. A gente precisa de uma ferramenta mais parruda para isso. E essa ferramenta existe. O nome dela é ANOVA, que vem de análise de variância. Pode pensar nela como uma ferramenta mais sofisticada que foi criada exatamente para esse tipo de situação. Com a ANOVA, a gente consegue comparar as médias de todos os grupos de uma vez só, de um jeito seguro e que controla aquela chance de erro que a gente acabou de falar. O que a ANOVA nos diz, basicamente, é se existe alguma diferença que vale a pena notar em algum lugar entre todos aqueles grupos. Ela é como um primeiro alarme, sabe? Ela apita e diz, opa, peraí, a diferença entre esses grupos aqui não parece ser só acaso não. Tem alguma coisa acontecendo. Vale a pena olhar mais de perto para descobrir exatamente quem é diferente de quem. Muito bem, a gente já passou pelas nossas 3 ferramentas. Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e ver como tudo isso se encaixa num processo bem lógico que nos ajuda a entender as histórias que os dados estão tentando nos contar. A jornada é quase sempre essa, olha só. Tudo começa com uma boa pergunta. A partir dessa pergunta, a gente escolhe a ferramenta certa. Se a gente quer investigar uma diferença entre 2 grupos, a gente pega o teste T. Se a gente está procurando uma conexão ou uma relação, a gente usa a correlação. E se o desafio é comparar um monte de grupos de uma vez, aí a gente chama a ANOVA. E claro, o passo mais importante de todos, no final, é interpretar o resultado e entender o que ele significa na prática, no mundo real. E o mais impressionante é pensar que com apenas essas 3 ferramentas básicas, já dá para investigar uma infinidade de perguntas sobre o mundo. E de um jeito sério, com base em evidências. É um kit de ferramentas que parece pequeno, mas que na verdade é incrivelmente poderoso. No fim das contas, a grande lição talvez seja essa. Estatística não é só sobre fórmulas e matemática. É, na verdade, um jeito de pensar. É um método organizado para a gente fazer perguntas, testar as nossas ideias e, no fim, conseguir entender um pouquinho melhor esse nosso mundo que é tão complexo e cada vez mais cheio de dados. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Agora, conhecendo pelo menos o básico desse kit de ferramentas, que perguntas sobre o nosso próprio mundo poderiam ser respondidas? Que padrões, diferenças ou relações poderiam ser descobertos, seja no trabalho, nos estudos ou até por pura curiosidade? Se a gente para pensar, as possibilidades são praticamente infinitas.